Aleluia. Você pode sentar. Vamos ver algo aqui da palavra do Senhor para essa tarde. Sabe, quando eu vi o cartaz, eu até fiz uma publicação de algo que o Espírito me inspirou a escrever. E aí eu coloquei que café é algo, né, que na sua essência ele é servido quente. E há uma temperatura mais alta estabelecida nessa tarde para alcançar as nossas vidas. Há algo de Deus que vai nos tocar e vai fazer mudanças. Vai tirar a gente de uma posição e colocar em outra. Sabe, queridos, queridas, né? Eu muitas vezes eu sou sempre guiada pelo que está no coração do Pai. Então, se a palavra for para ajustar, eu vou me embora. Se a palavra for para levantar, eu vou me embora. O meu negócio é obedecer às direções que estão no coração dele. E sabe, ele me trouxe a palavra para essa tarde sobre posicionamentos que mulheres hoje precisam tomar. Sabe, porque assim, nós já temos o que nós precisamos, agora o que nós estamos fazendo com o que nós já temos. Somos mulheres preciosas, amadas do Pai, resgatadas do império das trevas, para fazer a diferença nesse mundo. Só que para nós fazermos a diferença, nós precisamos nos olharmos como alguém capaz de fazer a diferença. E muitas vezes nós nos olhamos como algo sem muito valor, ou que as pessoas não vão dar muito crédito. E essa tarde nós vamos olhar para a nossa vida e nos ver capazes de fazer o que Ele nos chamou para fazer. Independente do que eu sinto, do que eu possa ver, o importante, queridos, muitas vezes as pessoas falam, mas quando a gente vê a manifestação do poder de Deus, a gente sabe que só podia ser Ele. E sabe que o maior desejo dele é manifestar a glória dele através da sua vida. Ele não escolheu anjos, ele escolheu vocês. E sabe que nas mulheres existe uma sensibilidade maior ao Espírito. Uma sensibilidade, queridos, que foi colocada por Deus dentro de nós, para nós percebermos as coisas espirituais e tomarmos algumas posições. Amém? Aí eu quero que você abra a palavra de Deus. Nós vamos começar em Salmos 104. Abre lá. Você hoje vai sair daqui diferente. Salmos 104. Versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: faze a teus anjos ventos, e a teus ministros labaredas de fogo. Cadê as labaredas de fogo do Senhor aqui? Estou gostando de ver. Depois eu quero ver as tochinhas tudo pegando fogo. Daqui para o final do culto. Porque a Bíblia diz, queridos, que nós somos feitos labaredas. Labaredas é algo que tem movimento. Labareda é algo que tem algo acontecendo dentro de nós. Aí você pode dizer, Adriana, mas está na antiga aliança. Abra lá na nova, em Hebreus capítulo 1. Eita, Jesus. É hoje. Tem mulher hoje que vai gritar, tem mulher hoje que vai correr, tem mulher hoje que vai fazer o que nunca fez na vida. Porque elas vão entender até o final para que elas foram chamadas. E a gente não foi chamada para ser mais uma, mas somos chamados para fazer a diferença onde nós chegamos. Amém? Aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz assim: ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de... Ah, tá.
Então, era labareda de fogo na antiga aliança, mas na nova, apesar de ter mudado a aliança, não mudou o que Deus pensava a nosso respeito. E você pode pensar assim, Adriana, mas eu não sou uma ministra. Será? Sabe o que é ministério? Ministério é trabalho. Eu não preciso de um púlpito, não preciso de um microfone, não preciso de um chamado nos 5 dons ministeriais para exercer um ministério. Porque o nosso maior ministério é o da reconciliação. Onde nós chegamos, nós temos a palavra, nós temos o poder de Deus, nós temos o que o povo está precisando. E não só o povo, queridos, que está sem Deus, não. Até pessoas com Deus estão aguardando uma intervenção divina. E Deus quer usar eu e você para ser essa intervenção na vida delas. Agora, para eu fazer isso, eu preciso ser ousada. Ou quantas vezes Deus já falou com você para você fazer algo e você ficou lá travada? E será que é de Deus? E se não for? E eu vou? Ou eu não vou? Sabe o que é que acontece? Nem a pessoa recebe, nem a sua vida é transformada. Porque a nossa vida é transformada ao ato que eu obedeço às direções que Deus dá. Muitas coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida depende da direção que Ele nos dá e da nossa obediência. Porque Ele já deseja, não foi Ele que lhe alcançou? Quando ninguém dava nada por você, foi Ele que foi lá e te alcançou. Você acha que Ele só quis te alcançar? Não. Ele quer te alcançar, te transformar e te fazer chegar em lugares altos que estão no coração dEle. E o que é lugares altos? Depende do chamado de cada pessoa. Depende do que Deus chamou cada pessoa para fazer. Porque, queridos, existem diáconos e diáconos. Existem professores de departamento infantil como professores de departamento infantil. Como existem médicos e médicos. Ou seja, sempre existem níveis de qualidade melhor no que eu faço. E nós percebemos isso nitidamente. Nós não fomos chamadas para ser mais uma. Mas nós somos chamados para onde nós chegamos, a pessoa olhar para a gente e perceber algo. Tem algo diferente na vida dessa mulher. E sabe quando a pessoa percebe que tem algo diferente, o que é que ela deseja? Receber. Ela deseja estar perto. Ela deseja ser alcançada. A palavra labareda quer dizer chama grande e de grande proporção. Quando algo grande está pegando fogo, a gente precisa anunciar ou as pessoas de longe veem? Aleluia. Sabe que quando nós estamos pegando fogo, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito, quando nós estamos cheias do Espírito, as pessoas veem, elas percebem que tem algo diferente. Sabe, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja pela primeira vez, o povo olhava e dizia assim, esse povo está tudo embriagado, é? Agora, o que leva alguém a pensar que alguém está embriagado é porque ele está fazendo algo que não é comum. Não é assim? Aleluia. Você não foi chamado para andar como comum. Foi chamado para ter atitudes diferentes. Para ter algo que mostre para as pessoas que você tem a presença de Deus na sua vida. Amém. Agora, queridas, o que ajuda uma chama ficar acesa? Se eu pensar no churrasco, quem gosta de churrasco aqui? Eu também gosto, viu? Então, como é que a gente faz um churrasco? A gente bota lá o carvão, não é isso? E quando a gente coloca o carvão, o fogo já pega rapidinho, o que é que a gente faz? Abana, né? Pronto, era isso mesmo a palavra. Então, o que é o carvão? O carvão é a palavra. E o que é o abana? É o vento do Espírito. Sabe, queridas, o vento do Espírito precisa soprar na palavra de Deus que nós já temos dentro de nós. Porque nós temos muita palavra, mas está faltando o vento do Espírito soprar para que as coisas aconteçam. Agora, o vento só sopra se nós permitirmos. Que às vezes a palavra está tão guardada, às vezes alguém chega e fala algo, chega embaixo da inspiração do Espírito, a pessoa fica assim. Não abre, não se permite deixar com que aquele vento
sopre dentro e tire o que precisa tirar, e acelere o que precisa acelerar, e coloque o que precisa ser colocado. E é esse vento que está disponível nessa tarde. É isso que Deus ministrou ao meu coração para essa tarde, mover mulheres que estão há muito tempo em uma posição que já deveria ter saído. Sabe quando a Laninha disse, é a mulher ousada? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu passei anos olhando para mim no espelho e dizendo assim, Adriana, tu é uma mulher ousada. Pergunto se eu sentia alguma coisa. Sentia nada. Mas eu sabia que essa palavra era verdade. Eu sabia para o que Deus tinha me chamado. E eu sabia a estação que eu deveria estar, vamos dizer assim, envolvida com o Espírito. Então eu passei anos, olhava para mim e dizia, Adriana, tu é ousada como leão. Porque a palavra diz que nós somos ousadas. Chega uma hora, eu vou dizer uma coisa para você, chega uma hora, que essa palavra é tão verdade dentro de você, que nada, nem ninguém, nem o que as pessoas vão pensar, vão dizer, vai te parar. É quando o Espírito dá aquela direção e você não fica lá pensando, eita, mas será? Mais isso, mais aquilo. Não, você se levanta porque o vento soprou e nada mais te segura. Você segue aquela inclinação do Espírito. E todas as vezes que nós seguimos a inclinação do Espírito, algo sobrenatural acontece. É impossível o fogo ficar da mesma forma depois que você sopra. O fogo sempre aumenta. Sempre aumenta. Amém? Você está disponível para ser aumentada? Glória a Deus. Lá em 2 Reis, eu não vou abrir, fala. Eu acredito que todo mundo sabe aquela passagem. É 2 Reis, capítulo 4. De uma viúva que ela estava sem nada, ela não tinha nada. Mas ela escuta uma palavra de um profeta. E ele diz assim, o que é que você tem? Ela fez, eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite. Ele fez, isso é o suficiente. Sabe que Deus não precisa de muita coisa, Deus precisa da nossa atitude. Milagre só precisa de atitudes. Tem pessoas que não têm nem tanto conhecimento da palavra e têm desfrutado de milagres, porque ela tem obedecido às instruções embaixo do nível que ela tem. Às vezes o conhecimento, querido, sem o Espírito, torna a gente legalista. A gente fica analisando muita coisa. Nós devemos dar mais liberdade ao Espírito para que ele possa se mover. E sabe, a Bíblia diz que ele deu uma instrução e disse assim, olha, peça vasilha emprestadas aos vizinhos. Você imagina a loucura que era essa mulher sair de casa, sem nada, ela não tinha nada, os filhos dela estavam para ser vendidos, para pagar as dívidas que o marido tinha deixado, e ela sai pedindo vasilha emprestada. E o profeta ainda diz assim, não peça pouca não. Quem disse que Deus tem pouco para a gente, hein? Quem foi que disse que Deus tem um nível raso? Quem disse isso não foi Deus. E se a sua mente está dizendo isso, coloque ela embaixo da palavra. Porque o nosso Deus é grande e Ele nos chamou para andar na grandeza dEle. E ela vai e pede, queridas, vasilhas. E aí ela começa a colocar as vasilhas embaixo do azeite que ela tinha. O profeta não trouxe outro azeite. Era o que ela tinha. E ela só tinha um pouquinho. E ela pega o azeite e começa a colocar na vasilha. É loucura fazer isso. Um monte de vasilha espalhada, ela com um pouquinho de azeite, ela começa a virar. No ato dela virar esse azeite, é que o azeite é multiplicado. Diga assim, o azeite só é multiplicado se eu fizer algo com o que eu tenho. Às vezes nós não fazemos nada com o que temos porque achamos que é pouco. Porque nós olhamos para outras pessoas e dizendo, ela é muito mais capacitada do que eu. Mas se Deus chamou você, mas se Deus colocou no seu coração, é porque Deus quer você e não a outra pessoa. E você vai entender isso claramente nessa tarde. Que Deus nos chamou, queridos, nós somos únicas.
Nós não somos cópia de ninguém. Sabe o que acontece quando a gente começa a se comparar? Ou a gente se acha um nada, dependendo de quem eu estou me comparando. Ou a gente se acha muito bom também, dependendo de quem eu estou me comparando. Só que a Bíblia não fala que essa é a medida. Sabe o que é a medida? É você se comparar com você mesmo. Olha para o ano passado, há um ano atrás, você estava melhor ou pior do que hoje? Essa é a medida. Porque se a Bíblia diz que é de fé em fé e de glória em glória, então eu devo estar avançando a cada dia. Eu devo estar melhor hoje do que ontem. Eu devo estar avançando mais hoje do que antes, porque hoje eu tenho um nível de palavra maior. Porque hoje eu conheço mais o Deus, tenho provado mais dele. Então eu preciso avançar a cada dia. Amém? Então o azeite só acabou quando não tinha mais vasilha. Sabe, às vezes o vento do Espírito não está soprando, porque está faltando vasilhas. Diga, eu sou a vasilha, o vasilhame, o vaso que Deus quer usar. Agora, como é que ele vai usar se as vasilhas estão tudo com medo, escondidas, sem ousadia para obedecer? Pega, Jeová, tudinho hoje. Pega e trata com cada uma. Porque, queridas, eu já me vi muito nessa situação. Mas hoje eu não faço mais isso, não. E a vida da gente só muda quando a gente passa a obedecer às direções. A vida da gente, e não só a nossa, mas a vida das outras pessoas. Porque Deus escolheu usar as vasilhas, os vasilhames, os vasos, para que Ele possa alcançar o povo. Amém? Tem uma outra passagem que está lá em Levítico, que também nós não vamos abrir. Que ele dá uma instrução que precisava colocar lenha todos os dias no altar, para que o fogo nunca apagasse. Então, nós estamos falando do azeite, que é o Espírito, e nós estamos falando da lenha, que é o carvão. Então, se não tem azeite, não tem poder. Se não tem carvão, queridos, só tem legalismo. Então, eu preciso das duas coisas misturadas, para que a minha vida tome uma outra proporção na minha caminhada. Amém? Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Aleluia. Deus é bom. Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga assim: eu tenho uma carreira. Quem estabeleceu foi Ele. Agora a Bíblia diz que nós devemos nos desembaraçar. Se você passar, dependendo do seu estilo de cabelo, por exemplo, assim o meu, que é cheio. Se eu passar uns 2 dias sem pentear esse cabelo, o que é que ele acontece? Ficar todo embaraçado. Agora é fácil desembaraçar? Não. Demora muitas vezes, porque se você botar o pente de todo jeito, você quebra o cabelo todinho. Aí a Bíblia está dizendo, olha, nós temos uma carreira, mas a gente precisa se desembaraçar de algumas coisas. Então existem coisas que é embaraço na nossa vida. Porque pecado, querido, se nós já nascemos de novo, não é para a gente andar em pecado. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia, ou seja, fica sempre olhando e nos provocando a cair. Mas quanto mais palavra e mais espírito, eu consigo discernir que aquilo é pecado e não entro. Mas embaraço a gente muitas vezes não percebe. E um dos embaraços que mais tem prendido pessoas, principalmente mulheres, é o medo. Medo é algo do inferno.
Medo é algo que tem feito muitas pessoas paralisarem. O medo é o oposto de ousadia. Quando Deus manda você fazer algo que você não faz, o que é que te segurou? O medo. Porque o medo paralisa você. Você fica, meu Deus, mas se eu for, se eu não for, se isso, se aquilo, pronto. Você deu vazão para ele te segurou naquele ambiente. Mas quando nós somos ousadas, o medo vai vir. Sabe que o medo vem? Mas a gente não se submete mais a ele. A gente rompe com ele. Porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. E sabe que medo, ele trava as nossas vidas. Eu queria que você abrisse em Mateus 14. Que eu quero mostrar algo que o Senhor me mostrou nessa manhã. Eu já ministrei tanto sobre essa passagem, acho que eu falei até delas no domingo de manhã aqui. Ou foi lá em Palmeira dos Índios, eu não lembro. Mateus 14. A partir do versículo 24. Diz assim: entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília, ou 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Vamos lá. Esses homens, eles estavam embaixo de uma circunstância. Aquela tempestade era algo real. De repente vem um homem andando sobre as águas. E a Bíblia diz que eles ficaram... Ficaram aterrados. Ou seja, com muito medo, com muito terror. E diz que em seguida eles foram tomados de um medo e gritaram. Aí no versículo 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. Dá uma paradinha aqui. Pedro estava dentro do barco. Pedro também ficou aterrorizado. Pedro também teve medo. Porque a Bíblia diz que todos eles ficaram com medo. Todos eles ficaram assustados com o que estava acontecendo. Mas quando Jesus se apresentou e disse quem era, o que Pedro fez? Ousou. Os outros ficaram olhando para Pedro. Mas Pedro disse: Senhor, se és tu, eu vou. Sabe, queridos, às vezes Deus dá uma direção. Aí alguns dizem assim: é para mim. Pega e vai-se embora. E os outros ficam assim, só olhando. Assim mesmo foi nessa passagem. Os outros discípulos ficaram só olhando e ainda ficaram com medo, mesmo Jesus dizendo que era ele. Mas teve um que foi ousado, porque Pedro, ele era um homem ousado. Ele negou Jesus 3 vezes, mas depois que ele foi revestido do poder de Deus, a vida dele foi transformada. Por quê? Porque antes ele tinha o quê? Só o carvão. Depois ele tinha o Espírito. O Espírito nos torna mulheres ousadas. Mulheres que não se intimidam, mesmo diante de fantasmas. Sabe que existem coisas que parecem que é fantasma? Às vezes Deus dá uma direção, dê uma carreira. Tem muitas. Quantas pessoas já correram aqui? Levanta aí a mão. Tem um bocado que precisa correr, né? Rapaz, essa igreja tem um espaço top hoje à tarde. O que vocês acham? Teve uma vez numa igreja que eu fiz um culto de mulheres. Até hoje eu me pergunto como é que eu fiz esse negócio. E aí eu fiz assim: tira as cadeiras, que era uma igreja pequena. Tira as cadeiras, coloca tudo do lado. Aí eu fiz: fecha a porta aí, irmã. Ninguém sai. A mulher ficaram tudo assustadas. Como que ela vai fazer? Quando a Laninha disse que eu sou ousada, é porque eu sou mesmo, viu? Se preocupe não, tá tudo bem, mas é tudo embaixo de uma direção. Eu disse: fecha a porta, nenhuma vai sair. Hoje é o dia de coisas acontecerem na vida dessas mulheres. E queridos, assim, ó, eu dizia assim, elas fizeram de um lado, fizeram do outro,
cada uma do lado do outro. E eu dizia assim, é você. E chamava a mulher. Quando ela chegava perto de mim, eu revelava a vida da mulher todinha. Quem disse que ela não corria? Depois dela saber que Deus conhecia a vida dela. Não teve uma. Acho que tem uma média dos 50 mulheres. Tem a mais que é aqui. Todas correram. E, queridas, eu vou dizer uma coisa. O testemunho que eu escutei de muitas mulheres do que aconteceu naquele dia não foi pouquinho, não. Amém? Então, embaixo de uma direção, quando nós obedecemos, mesmo com medo, a Adriana está me dando uma tremedeira, já que essa história que você está contando, viu? Já estou ficando até nervosa. Está me dando um frio na barriga. Eu sei que já está dando, eu sei. Fique tranquila. Né? Porque já vai dando, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Essa mulher está doida. Vai me fazer dar uma carreira. Mas Pedro, mesmo com medo, mesmo aterrorizado, quando ele reconheceu que aquela direção era de Jesus, ele não temeu obedecer. E porque ele obedeceu, ele usufruiu do poder, enquanto outros só ficaram olhando. Porque os outros, queridos, poderiam ter dito, já que Pedro foi, eu vou também. Mas a Bíblia não diz que nenhum outro foi. Só Pedro. Sabe que Pedro recebeu uma medida maior naquele dia? Porque Deus, ele não tem filhos prediletos. Mas aquele que se achega mais a ele, termina recebendo um pouco mais. Porque ele diz que aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe, aquele que bate, se abre. Então, Deus está à disposição com tudo que nós precisamos, esperando só um posicionamento da gente ir até Ele e receber o que Ele tem para nos dar. Amém? Então, glória a Deus. Diga assim, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, toda vez que medo chegar, você vai dizer assim, epa, isso que eu estou sentindo não é de Deus, não. Então, eu vou obedecer a instrução dele. Queridos, quando você levanta, que obedece, quebra toda aquela cadeia. Tudo aquilo que te segurava é quebrado naquela hora, porque é algo espiritual que está acontecendo. Amém? Uma outra questão. Interessante que eu vi que as palavrinhas não temas, tem escrito na Bíblia 366 vezes, que é para todo dia você dizer, não vou temer, esse espírito não me pertence. Deus me deu espírito de poder. Eu sou poderosa, eu sou ousada, eu sou capaz, eu vou avante, eu vou além da marca. Se todos os dias nós abrirmos a boca e dissermos isso, daqui a pouco você vai olhar, como é que eu fiz isso? Você fez por quê? Porque a sua mente está tão consciente de quem você é, que nada mais lhe segura. Amém? Outra questão, queridas, é a incapacidade. É outra prisão que tem mantido pessoas presas. Me senti incapaz. Deus muitas vezes nos dá a visão. Eu sei que tem mulheres que se veem fazendo coisas aqui, mas na hora que Deus dá a instrução, ela trava. Porque ela diz, eu não sou capaz para fazer isso. Isso é muito para mim. Agora, você acha que o diabo ia te dar uma visão de você melhor do que você é hoje? Então, quem deu a visão? Então, se foi Deus que deu a visão, por que você não ousa obedecer? Aleluia! Porque o diabo só vai te mostrar a derrota. Ele só vai trazer na sua mente coisas ruins. Ele só vai dizer que você é incapaz. E por que Deus mostra através da visão espiritual? Porque na visão espiritual eu me vejo no final. Eu não vejo passando pelas fases. Porque eu passar pelas fases, queridos, é uma convicção de que eu preciso chegar lá. E quando eu entendo que eu preciso chegar lá, as coisas que estão na minha frente perdem a importância. E a capacidade dele vem e me leva até lá. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes. No capítulo 6. Aleluia.
Você vai entender nessa tarde que Deus chamou muitos homens incapazes. Porque quando nós entendemos que é Ele que nos capacita, a gente não olha mais para nós, olhamos para Ele. E aqui em Juízes, no capítulo 6, está falando do chamamento de Gideão. Aí no versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe aparecera e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Veja como é que o anjo já aparece para Gideão. Ei, homem valente. Às vezes Deus fala com a gente: ei, mulher ousada. É você, né? Então Deus sempre vai colocar a gente acima do que a gente possa imaginar. Aí ele diz assim: olha, homem valente. Aí no versículo 13 respondeu Gideão: ah, Senhor meu. Não é assim que a gente faz? Deus diz assim: você é isso, você vai para as nações, Deus tem um negócio na sua vida. Você, Senhor, Jesus, será que você cuida da minha cabeça? Será que esse homem está sendo usado por Deus? Será que essa mulher está sendo usada? A gente pensa em tudo, menos em acreditar no que Deus está falando. Aleluia. Aí no versículo 14 diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí Gideão diz assim: Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. E o Senhor nem considera o que ele está falando. Você vá na sua força, você é um cara valente, você é um homem ousado. Aí no versículo 15 diz assim: e lhe disse ainda, o Gideão ainda falou: ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Veja, ele diz assim: eu sou pobre. Ele diz assim: eu sou o menor. Às vezes Deus está falando conosco que a gente está colocando 1000 empecilhos. Ah, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou para as nações? Ah, como é que isso vai acontecer? Eu sou o menorzinho da minha casa, todos foram chamados. Eu lá na igreja me sinto o pequenininho dos pequenininhos e Deus está dizendo: homem valente, mulher valente, eu estou com você e você vai derrotar como se fosse um homem só. Ou seja, para Deus, quando nós obedecemos, não importa a dificuldade que apareça na frente. Quando a capacidade dele está em nós, nós avançamos. Então, Gideão não se achava muita coisa. Moisés também da mesma forma. Abre aí em Êxodo. Você vai ver um monte de pessoas aqui. Êxodo capítulo 3. No capítulo 3 está falando quando o Senhor se apresenta através da sarça. Aí no versículo 4 diz assim: vendo o Senhor que ele se voltara para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aí você vai pular um pouquinho para o versículo 8. Aí diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu, do eveu e do jabuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí Moisés diz assim no versículo 11: quem sou eu? Aí no versículo 12, e Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E você vai ver que até o capítulo 4, ele vai dando várias justificativas para Deus.
Mas eu quero que você pegue aqui no 4:1. Aí diz assim, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Sabe, às vezes Deus dá uma direção específica e você faz, e se a pessoa não acreditar no que eu estou falando? Isso só aconteceu comigo, né? Lá em Maceió, essas coisas em Arapiraca não acontecem, né? Vem logo na sua cabeça, quando Deus diz assim, vá lá, fale isso para tal pessoa, é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Isso ela não me decreta, mas eu não sou nem profeta, eu não tenho nenhuma posição na igreja, mas isso e aquilo. E quem diz que Deus precisa de uma posição para usar o vaso? Não, queridos, Deus só precisa de um coração disponível. Às vezes, um diácono lá na entrada alcança mais a pessoa na entrada do que o ministro. Porque Deus resolveu usar o diácono. Aleluia. E às vezes nós se achamos tão pequenos, tão insignificantes. E aqui, no versículo 10, diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés deu todas as alternativas que o povo não ia escutar, que isso, que aquilo, e no final ele disse assim, Senhor, olha, eu não sou eloquente não sei falar não. Aí Deus levanta Arão, que é o irmão dele. Porque Moisés recuou tanto que ele levanta Arão. Agora, o próprio Deus diz que Arão era eloquente, sabia falar. Mas por que Deus não escolheu Arão e escolheu Moisés? Porque Deus não está procurando capacidade humana. Deus está procurando o nosso coração disponível. Ele escolheu Moisés porque Moisés tinha coração de pai. Apesar de Arão ter a capacidade técnica, mas para fazer a obra que Deus queria de ser pai, tinha que ser Moisés. Então, por mais que você já tenha justificado a Deus, que é pobre, que não tem capacidade, que não é eloquente, Ele vai te pegar nessa tarde. E vai fazer algumas coisas acontecerem na sua vida. Amém? Eu não vou, tem mais 2 passagens, mas eu vou falar para vocês. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Quando o profeta Jeremias foi chamado, o que é que ele diz? Senhor, eu sou muito novo. Aí tem gente que diz que é pobre, tem gente que diz que não sabe falar, tem gente que diz que é novo demais. Senhor, eu sou novo demais. Né, irmãs, aí atrás, as duas? Sou nova demais, Senhor. Não é para mim ainda não. Será? Aí o profeta, ele diz assim, é novo demais. Ele diz assim, ei, mas quem te chamou foi eu desde o ventre. E você vai abrir a boca e eu vou confirmar o que vai sair da sua boca. Porque Deus não está olhando se você tem dinheiro, Deus não está olhando se você sabe falar, Deus não está olhando se você é novo. Deus, Ele tem um negócio com você, queridas. Aí uma outra passagem está lá em Gênesis 18:12. Quando o anjo aparece para Sara e diz que ela vai ter um filho, ela diz, como? Eu já sou velha. Tem gente assim, não, Jesus, usa os mais novos. Eu já passei dos 60, já estou mais para os 50. Então, olha, todas essas desculpas fez com que Deus desistisse? Nenhum deles Deus desistiu. Todos eles cumpriram o que estava no coração do Pai. Não importa se é novo, se é velho, se tem, se não é, se sabe falar bem. Queridos, eu já fui alcançada por pessoas que não sabem nem falar o português direito. Tem muitas irmãzinhas aí, do cocozinho aqui, ó, que é pó, cara no pó. E Deus revela a vida das pessoas para elas. E elas não sabem nem falar direito, mas são mulheres ousadas para falar o que está no coração do Pai. Então Deus não está procurando a sua capacidade, nem a minha capacidade natural, não. Deus só quer que a gente creia no que Ele está direcionando e a gente obedeça. Amém. Aleluia. E aí eu quero falar, para a gente parar aqui nessa parte, 3 coisas que eu preciso fazer. Eu costumo dizer que são 3 ciclos para a gente mudar de fase. Sair de uma posição e ir para outra. E aí eu relaciono isso à fase da borboleta. Então, primeiro ela decide que precisa entrar no casulo. Ela sabe que o tempo dela acabou como lagarta.
Mas a decisão é dela de ir para o casulo. Então ela decide ir. Sabe que muita gente aqui já decidiu ir? Mas a questão é que isso não acaba na decisão. Depois que eu decido, e mesmo que ela decida, ela sabe que vai encontrar coisas que ela nunca experimentou antes, e o que nós nunca experimentamos, nós temos a tendência a duvidar, a não se expor tanto, mas ela decide ir. Aí depois tem uma preparação. Quando ela fica lá dentro, ela vai sendo transformada. Sabe, Deus não vai nos chamar a gente para uma outra fase se Ele não der as ferramentas disponíveis para que eu possa andar nessa fase. Então, enquanto eu estou em preparação, Adriana, me explica o que é preparação. Se Deus lhe chamou para ensinar a palavra, qual é o período de preparação? Você estuda. Se Deus lhe chamou para você ser um diácono, você participa das capacitações que são dadas na igreja. Existe sempre o tempo de preparação. Por isso que o Rema diz, tempo de preparação não é tempo perdido. Porque você está ali sendo preparado, você está ali sendo ajustado, você está ali sendo fortalecido. Você está ali fazendo as bases, as estruturas. Porque quanto as estruturas estiverem mais fortes, mais firmes nós vamos estar quando a dificuldade chegar. Então, nós precisamos de preparação, queridos. Deus não nos chamou para andar de todo jeito. Há uma capacidade em nós, mas ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser exposta à palavra de Deus, ela precisa ser exposta a uma vida de oração, ela precisa ser exposta a autoridades espirituais, porque quando eu estou embaixo de autoridade espiritual, eu recebo dessas autoridades e eu avanço. Então, existe um tempo de preparação, não é de todo jeito. Amém? Agora, depois que ela se prepara, ela está pronta, o que é que ela precisa fazer? Ela precisa romper. Se ela não sair daquele casulo, ela nunca vai voar. Agora, você imagina que para você romper algo que você nunca passou antes, é fácil? É não. Mas ela entende, ou ela rompe, e sai numa nova proposta, com asas, porque ela andava no chão. Mas agora ela vai andar no alto. Aí ela resolve romper. Porque ela entende que tem uma nova fase. E ela já passou pela decisão, ela já passou pela preparação. E ela precisa ir mais alto. E ela precisa alcançar outros lugares que estão no coração do Pai. Amém! Você está pronta para romper nessa tarde? Você sabe o que significa ousar? É ser atrevido. A gente não diz quando a gente é criança, né? Que menino atrevido. Porque ele fica falando, fica se metendo. Pronto. A Bíblia está dizendo o seguinte, quando o inferno disser que você não consegue, seja atrevida. Diga assim, eu consigo, eu vou fazer. Pronto. Você ser ousado é você ser atrevido. A atrevida é aquela pessoa que não se conforma com o que está sendo mostrado para ele. Então, a pessoa ousada é uma pessoa atrevida, é uma pessoa que tem coragem. E a Bíblia diz lá em Provérbios 28, que o justo ele é ousado como leão. Agora, um leão, alguém chegou para ensinar para ele que ele é ousado? Faz parte da natureza dele, né? Ele já nasce sabendo que é ousado. E quando tu nasceu de novo, o que é que Deus colocou no teu coração? Qual é a natureza do nosso Deus? A natureza do nosso Deus é um Deus ousado. É um Deus que não desiste. É um Deus que não baixa a cabeça diante das circunstâncias, das situações. Assim mesmo é para ser a nossa natureza. Nós devemos ser ousadas. E a ousadia não tem nada a ver com personalidade. Que é outra coisa que o diabo coloca na nossa cabeça. Eu sou tímido, então não sou ousado. Ousadia não tem a ver com personalidade. Você pode até ser tímido, mas uma pessoa que é ousada, ela rompe com aquela timidez. Então, você pode até se olhar, eu sou tímido. Eu costumo dizer o seguinte, quando você não está satisfeito com alguma coisa, faça algo diferente. Se você sempre fizer a mesma coisa, você colhe a mesma coisa. Então, você precisa fazer algo diferente. Então, mesmo que você se considere uma pessoa tímida, mas você pode ousar e você pode romper.
com qualquer circunstância. O nível do sobrenatural que vamos desfrutar depende do nosso nível de ousadia. Quanto mais ousado eu for, mais o sobrenatural me alcança. E o nosso nível de ousadia está relacionado ao nível da exposição à palavra e ao Espírito. Você pode ficar de pé?